Vamos ver então como fazer boas APIs. Eu vou trazer aqui 5 dicas, na real eu não sei se são 5, eu nem contei, talvez seja mais, talvez seja menos. E a gente vai aprender a fazer uma API boa e básica. Assim, ó, basicão, feijão com arroz sem inventar muita moda. E depois das dicas básicas, né, eu vou de repente te ajudar a inventar um pouco de moda se você quiser. Agora, aqui a gente vai estar abordando um pouco os padrões de REST. E é muito importante que a gente aprenda os padrões e compreenda bem os padrões por dois simples motivos. O primeiro é que sim, os padrões são padrões por um motivo e eles vão ser muito melhores do que aquilo que você vai inventar por conta própria para corrigir os seus próprios problemas. Eu sou da opinião de que padrões que existem há algumas décadas existem por algum motivo, e provavelmente esses padrões vão ser melhores para lidar com os problemas da sua aplicação do que padrões que você ou a sua empresa vão surgir com na sua cabeça. Isso não significa que a gente sempre precisa seguir à risca todos os padrões em todos os momentos, mas eles devem guiar o nosso desenvolvimento, né? Se a gente não tiver nenhum bom motivo para não usar os padrões, a gente deveria utilizar eles. O segundo motivo é o Principle of Least Surprise, o princípio da menor surpresa, que dita basicamente o seguinte, né? Uma boa aplicação é aquela que funciona da maneira com que os usuários não serão surpreendidos. E a melhor maneira de não surpreender os usuários, no caso, os usuários de uma API são outros programadores, é utilizar-se de padrões da arquitetura, padrões REST, padrões das APIs. Você pode falar, pô, mas o previsível, né, nas empresas normais é totalmente imprevisível. A maioria das empresas faz um monte de gambiarra que não faz sentido. Sim, mas não tem como a gente se preparar para gambiarra que não faz sentido. A gente tem que se preparar para aquilo que é padrão. Vamos ver as dicas então. Antes disso, eu só preciso te falar da patrocinadora desse vídeo, que é a UVP. Se você ganha aí R$ 4.500 ou mais trabalhando como desenvolvedor, você muito provavelmente deveria estar investindo e deveria estar investindo da maneira certa, né? É muito comum as pessoas começarem a investir e fazerem tudo errado no começo. A gente pode encurtar esse caminho, a gente pode prevenir um pouco desses erros, fazendo aqui a UVP, que é a maior e melhor escola de investimentos do Brasil. Você vai aprender a investir, né, no Brasil, em renda fixa, em renda variável e no mundo inteiro. Quer você quer investir no Brasil, nos Estados Unidos, na China, você vai aprender tudo isso. E eles te dão uma garantia de aprendizado. Se você não sentir confortável em investir ao finalizar a UVP, você pode pedir todo o seu dinheiro de volta. Esse é um compromisso que eles assumem aqui com todo mundo. Além disso, além desse conhecimento de investimentos, você vai ter acesso à plataforma de investimentos, que é a plataforma exclusiva que eu uso para investir, e você vai ter acesso também, sujeito à análise de crédito, ao cartão de crédito Black. Certo? O cartão de crédito da UVP é um cartão Black que te dá cashback na fatura e sala VIP em aeroporto. O que você vai fazer então? Clica aqui no link na descrição, vem aqui, clica em faça sua análise de perfil, responde um questionáriozinho, tá? É bem rápido e vem fazer parte da UVP, a maior e melhor escola de investimentos do Brasil. Vamos lá, né? Padrões REST. Uma galera vai te falar que tu só precisa usar post e get pra tudo, né? É possível, tá? Você pode, na verdade, você pode utilizar apenas post pra tudo, você não precisa de nenhuma outra. Mas o padrão, e é padrão por um motivo que faz sentido, a gente já vai entender como estruturar essa API, né? É utilizar os métodos HTTP da maneira com que eles são, com que faz sentido aqui. A gente tem o get, a gente tem o post, a gente tem o put e patch, né? E a gente tem o delete. De maneira bem simples, get busca os dados, post cria dados novos, patch vai fazer o update em dados, put é um pouquinho mais complicado, tá? Vai ou criar ou fazer update em dados. A gente pode utilizar put para criar algumas entidades, mas enfim, idempotência não é o tópico desse vídeo, e delete para deletar certas entidades, né? Vamos dar um exemplo então, né? Se a gente quer acessar um tal usuário, a gente geralmente vai ter que o nosso endpoint é o seguinte, vai ser /users, o ID do usuário, 123, certo? Fica muito claro o que eu quero fazer, porque se eu dou um get nisso daqui, eu quero buscar os dados desse usuário. Se eu dou um patch ou um put nisso daqui, eu quero atualizar os dados desse usuário, certo? Se eu só utilizar de get e post para tudo, eu utilizar, por exemplo, post para isso daqui, não tá extremamente evidente, né? Supondo que eu não use put e patch para nada, não tá evidente o que eu quero fazer nisso daqui, né? Eu tô criando um usuário novo, eu tô de repente, ao invés de users, eu vou fazer uma gambiarra aqui que é update hífen user 123. Dá, tipo, vai funcionar, mas, né, princípio de menor surpresa, eu esperaria que post criasse uma entidade nova. Outra coisa muito importante para entender é que é para ser stateless, tá? Todos os requests não devem depender de estado que está dentro do servidor. O request deve ser autocontido e ter toda aquela informação daquilo que precisa ser executado. Indo para a próxima dica aqui sobre nomenclatura de endpoints, a gente pode puxar isso daqui e eu já te dei aqui o exemplo correto, né? Que bom, a gente tende a utilizar nomes no plural. Por quê? Porque quando eu dou um get users e eu não passo o ID de nenhum usuário, tá subentendido que o que isso daqui vai fazer vai listar todos, certo? Listar todos os usuários sem nenhum tipo de filtro. Depois a gente fala sobre paginação, tá? Se eu quiser apenas um
usuário, eu passo o ID desse usuário, né, o ID 123, e aí agora esse get, ao invés de listar todos, vai retornar um usuário, aquele um que tem aquele ID único. Se a gente quiser criar um usuário, a gente vai utilizar o post request no /users e isso daqui vai criar um usuário. Se a gente quiser deletar um usuário, a gente pega esse ID desse usuário, né, e a gente dá um delete no ID do usuário. E se a gente quiser atualizar dados desse usuário, né, a gente quer atualizar um único campo, a gente dá um patch aqui no usuário, ou se a gente quiser substituir a entidade inteira, se a gente quiser substituir o usuário inteiro no banco de dados, a gente dá um put no usuário. Viu como ficou claro? A gente tem que o users diz respeito a aquele recurso, né, que a gente está acessando, aquele tipo, vamos colocar assim, e aí o ID me diz em específico qual que é. No caso do post, a gente não tem o ID porque a gente não vai criar o ID no front-end, né? Não faz sentido isso. Esse daqui é o padrão, você consegue ver que tem uma lógica, que tá muito claro, que não tem informações redundantes aqui, e que se eu disser pra alguém que, ó, pra lidar com operações do usuário, é aqui, ó, é no /user. A pessoa sabe que no /users ela vai ter tudo que ela precisa, né? Ela espera que se eu der um get em users vai me retornar uma lista, se eu der um get num ID vai me retornar um único usuário, etc, etc. Isso é muito mais simples do que eu começar a inventar verbos aqui, do que eu começar a inventar atividades que não fazem sentido, né? Porque, por exemplo, você tem que o get no /users vai me retornar todos os usuários, né? Isso faz muito mais sentido do que eu ter um endpoint que é list all users. É redundante. O get em /users já me diz isso daqui. E se eu tenho um que é list all users, como que eu crio um usuário? Não pode ser um post para esse endpoint, né? Tem que ser outro endpoint. Vai ser aqui o create user, de repente. E se eu tenho um /create user, como que eu faço update user? Eu vou ter que ter outro endpoint chamado /update user. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer post nisso daqui? O que que esse update user espera de mim? Qual que é o método esperado? É o método post? Se eu der o método post, o que acontece aqui? É o método put? Utilizar de verbos dessa maneira aqui não faz sentido. Agora, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que um usuário tem comentários, tá? E vamos expandir isso daqui. O usuário 123, ele tem também uma rede social, ele tem também comentários. Eu dou aqui /users, /123, /comments. Aí eu consigo retornar uma, o quê? Lista de comentários do usuário. Nesse caso aqui, né, a gente alteraria isso daqui. Isso daqui vai me retornar a lista de comentários do usuário. Se eu quiser um comentário só, né, e eu sei o ID desse comentário, user o número do user, /comments, /id do comentário, talvez, id 145, talvez, mas se esse ID já é um identificador único do comentário, eu tenho que isso daqui talvez seja redundante, né? Então talvez eu não precise do /user. Se eu tenho o ID exato do meu comentário, eu posso só dar um /comments /145. Isso daqui funciona. Vai existir uma certa divergência em qual que é preferível aqui, dependendo da pessoa que você perguntar, tá? Eu acredito que tende a ser mais padrão a gente omitir aqui o /users /comments porque faz mais sentido, saca? Se eu já tenho o identificador único do comentário, eu não preciso das outras informações. Logo, eu posso omitir elas e deixar mais clean. Porém, se eu quiser fazer um post e criar um comentário, né, como esse usuário, eu talvez também não precise disso daqui, do /users. Eu posso só dar um post em comments que de repente faz mais sentido. Então, né, começa a ficar um pouquinho complicado, mas se a gente seguir esse padrãozinho aqui e, enfim, não importa o que você escolher, é bom seguir o mesmo padrão na aplicação inteira. Se você seguir o mesmo padrão, tá perfeitamente correto. E eu tendo a omitir redundância, tá? Eu acho que onde a gente puder omitir esse users aqui, né, no caso de um get comments ou post comments, eu prefiro omitir. Eu acho que faz mais sentido. Bom, então a gente precisa falar do, né, a gente falou de como, o que a gente vai enviar para o back-end, o que o back-end vai aceitar. A gente precisa falar do que o back-end vai retornar. A primeira dica, né, foi seguir o padrãozinho aqui de get, post, put, delete, utilizando as palavras aqui do recurso no plural, né? Ah, por que se usa no plural? Porque se eu der um get user e eu quiser que liste os meus usuários, né, não faz muito sentido, entendeu? A gente prefere utilizar no plural e aqui depois listar o ID único. É quase como se isso daqui fosse uma tabela no banco de dados e o nome da minha tabela não chama usuário, ela chama usuários. E aí se eu quiser selecionar por um único usuário, eu vou fazer select tabela usuários e o ID do usuário, entendeu? Por isso que geralmente é no plural. Vamos lá, segunda ou terceira dica, não sei em qual dica que a gente tá, né? Vamos ver que a gente tá na terceira, vai. Retornar status apropriado. É o seguinte, né? Os status 2xx, ou seja, 200, 201, 202, geralmente é um sucesso. Mais importante que 200 é o ok. O request foi executado com sucesso, tá? Se você utilizar 200 sempre que obtiver sucesso, meio que tá ok. É recomendado usar um 201 para entidade criada. Então, se eu der um post em /users
e o meu usuário de fato foi criado no banco de dados, eu geralmente retorno um 201, que é o status code correto. Porém, o mais importante é você acertar o primeiro dígito, tá? Se a gente retornar 200 para tudo que tá certo, já tá bem legal. E a gente tem também o 204, que é no content, é sucesso sem response body. Isso daqui geralmente é reservado para delete, né? Se você deletar um usuário e der sucesso, ele vai dar, ok, o usuário foi deletado, só que como o usuário tá deletado, não tem conteúdo para retornar. Eu não uso tanto, assim, não vejo sendo tão usado. Se você quiser seguir o padrão, é legal. Se você omitir isso daqui e só retornar um 200 de ok, também não vai gerar muito problema. Pois bem, e quando a gente não tem sucesso, né? Quando a gente tem os 400 aqui. Eu acho que esses são os mais... o mais importante é diferenciar entre o 2 aqui, né? Os 200, os 400 e talvez os 500. Que, cara, é horrível quando retorna 200 e o retorno é um erro, saca? Tá muito errado isso. 400, bad request. O que seria um exemplo de um bad request, né? A gente vai ver depois em validação. Se eu fizer, por exemplo, um post para tentar criar um usuário e eu não passar o username. Isso daí é inválido, né? É um request mal formulado. Eu não posso tentar criar um usuário sem passar o username, tá errado. 401 é unauthorized. Então imagina que você tenta deletar um post que não é seu, vai dar unauthorized, você não tem permissão para fazer aquilo. Ah não, perdão, confundi. Não, isso não é unauthorized, tá? O que eu descrevi não é isso. Eu escrevi 403, que é forbidden. Forbidden é quando você está autenticado, né, e tenta fazer algo que você não pode fazer. Então, por exemplo, eu tô autenticado, eu tento deletar um post que não é meu. Unauthorized, 401, é, por exemplo, eu não estou logado no sistema e eu tentei fazer um comentário. Não dá. Eu preciso estar logado para fazer um comentário, né? Eu não estou autorizado a fazer aquele comentário se eu não estiver logado. O mais importante é você acertar o 400, tá? Esses unauthorized e forbidden é legal você conseguir fazer a diferenciação, mas não vai ser muito crítico, não vai causar muita confusão. E acertar também o 404. 404 é not found. Existe muita discordância sobre o not found. As palavras que a gente tem que usar aqui é quando o recurso não existe. Isso é um not found. Agora, o que é um recurso, né? A gente considera que barra users é um recurso, então se eu der aqui um barra, pensa uma coisa que não existe na nossa aplicação, tá? Na nossa aplicação não existe cachorro. Então eu boto aqui um barra dogs, o recurso é o dogs, então eu dou um 404 quando dogs não existe. Ou o recurso seria, por exemplo, users 1234 e o usuário 1234 não existe. Tem uma controvérsia aqui, tá? Existe uma discordância aqui que eu preciso te alertar que ela existe, mas, na minha humilde opinião, uso 404 para quando, tanto quanto o ID não existe, 404 tá ok. Quando o endpoint dogs aqui não existe também, 404, na minha visão, também tá ok. Ambos são recursos, né? Dogs seria no caso, pensando num tema de banco de dados, né? Uma tabela que não existe, de repente. E o users 1234 seria um usuário que não existe dentro da tabela, tá? Na minha concepção do que é REST, 404 é adequadamente utilizado em ambas situações, mas saiba que existe discordância. Saiba que tem gente que vai utilizar, por exemplo, quando esse usuário aqui, né, o usuário 1234 não existir, tem pessoas que vão utilizar aqui, ó, no content. Fica esse o critério, tá? Honestamente, eu não acho que isso aqui vai causar muita confusão, então não acho que existe uma discussão muito relevante a se ter, tá? Qualquer um vai ser adequado. Usar isso daqui como not found ou isso daqui como non content, tipo, a gente não vai estar fugindo tanto assim do padrão. Vai ficar claro pra quem tá consumindo a sua API o que tá acontecendo, provavelmente, tá? O importante é a gente conseguir comunicar clareza. O padrãozinho por padrão, sabe? Tipo, nenhum desses eu acredito que fere o princípio da menor surpresa. Nenhum desses é surpreendente pra mim. Enfim, agora, 400 não é um erro, 500 é um erro. É importante a gente diferenciar o que é um erro do que não é um erro. Um request mal formulado, o seu servidor consegue processar aquele request e o resultado do processamento seu request está mal formulado. Agora, se dentro da minha aplicação eu faço alguma coisa e, sei lá, a aplicação divide por zero e crasha, aí é um 500. Aí é tipo assim, 500 é servidor de erro genérico. Servidor de erro de servidor genérico. Quando eu não tenho... Tipo assim, eu dividi por 200, eu não esperava aquele erro, crashou minha aplicação. Deu 500. 502 é bad gateway, é uma resposta inválida de um serviço, um servidor no qual a gente está dependendo, um servidor upstream. E 503 é service unavailable, indisponível, né? Isso significa que o meu serviço de repente está para manutenção. Muito provavelmente, tá? Se o seu serviço está para manutenção, você nem vai dar isso daqui, porque, pô, a maioria das pessoas não pensa nesse caso de uso, né? Em serviços de aplicações de vida real, você geralmente vai enxergar o quinhentão. Quinhentão é comum, o resto não se vê muito, né? O bad gateway acontece mais quando o problema é do seu lado do que quando o problema é do lado do servidor, eu acho. Mas enfim,
Tá aqui, tá explicado, tá? É bom você entender as diferenças. O principal aqui pra acertar é o 200, né? Que é você tentou fazer uma operação e você obteve sucesso ao fazer essa operação. O 400, que é você tentou fazer uma operação e não obteve sucesso nessa operação, né? Por algum motivo não deu certo, por algum motivo você não pode. E o 500, você tentou fazer alguma operação e o servidor não conseguiu fazer. Deu problema no servidor. Esse é o importante a gente entender, tá? Acertou o 2, acertou o 4, acertou o 5, tá bom. A maioria das pessoas não vai ficar muito surpresa, né? Se a gente tiver uma diferenciação aqui, né, entre o códigozinho do final. Próxima dica, estamos na dica de número... não sei qual é, eu vou só chutar então, na dica de número 7. Validar inputs. O que é uma validação de input, né? Você tem um input que é um e-mail, e aí no front-end você vai fazer essa validação para não deixar o usuário submeter um e-mail inválido, mas é muito mais importante você validar no back-end do que no front-end. O front-end pode fazer qualquer coisa. O usuário pode mandar request, tipo, passando por cima do seu front-end, né? Então é importante que a gente garanta que o e-mail tenha aqui um arroba pelo menos, né? No back-end a gente tem que fazer essa validação. E uma dica paralela a essa é que é o seguinte, né? Imagina que você tem um form que tem e-mail, telefone e várias outras coisas e o usuário mandou tudo errado. Ele mandou um e-mail que não é um e-mail, ele mandou um telefone que não é um telefone. Quando você retornar os erros para esse usuário, você vai retornar, né? Todos os erros. Então, errors. E aí você vai retornar e-mail invalid e telefone invalid. Porque senão o usuário vai corrigir o e-mail, vai enviar de novo, vai dar erro de novo. Vai corrigir o telefone, vai enviar de novo, vai dar erro de novo porque, sei lá, o seu password não segue as regras. Enfim, é bom a gente retornar todos os campos que o usuário errou na hora da validação. Também em validação, a gente precisa falar de SQL injection e a recomendação para como prevenir SQL injection, né? O que seria SQL injection? É que o usuário vai digitar o e-mail dele, o usuário digitou o e-mail aqui, ó. O meu e-mail é isso daqui, ó. É aspas, isso daqui, drop, table, users. Esse daqui é meu e-mail. Né, se a gente só tentar injetar esse e-mail no banco de dados, eu vou destruir meu banco de dados. Então a gente precisa de proteção para SQL injection. Aqui, você vai utilizar da ferramenta adequada para isso na sua API, no seu endpoint, né? Aqui eu não consigo ser específico porque eu não sei como que você construiu a sua aplicação. Mas a sua ORM deve ter uma ferramenta específica para isso, se não, o seu framework deve ter uma ferramenta específica para isso, se não, a sua linguagem deve ter uma library específica para isso, tá? É mais recomendado utilizar essas coisas aqui que são amplamente testadas do que você tentar corrigir SQL injection na mão, tá bom? Dica com o ID 123. Essa dica é a seguinte. Nunca retornar uma lista. Calma, deixa eu explicar. Nunca retornar, se eu der, por exemplo, get/users, no topo do corpo do meu retorno, eu não posso ter uma lista de usuários seca, assim, né? Usuário 1, usuário 2, usuário 3. Por quê? É preferível que o meu retorno... Vamos colocar aqui, né? Retorno. Que o meu retorno diga que isso daqui são os dados. Que o meu retorno tenha data, a lista. Por que que isso daqui é preferível? Porque, bom, quando você tiver 100, 200, 1000, 2000 usuários e eu der um get in users, eu não vou conseguir retornar todos os usuários. Eu vou conseguir retornar um certo número de usuários. 10, 20, 50, 100 usuários, né? Como que eu pego os outros usuários? A resposta para isso é pagination. Então, no top level, para retornar os dados, a gente sempre tem o campo data aqui, né, para retornar uma lista. E isso daqui, mesmo que você ainda não tenha paginação, você adiciona esse campo e retorna a lista dentro desse campo, porque em algum momento você vai ter paginação. Isso vai acontecer. Quando você tiver paginação, você precisa... Porque assim, se antes eu tinha um retorno, que era só isso daqui, onde que eu coloco minha pagination, né? Não dá. Eu vou ter que colocar outro campo, então eu vou ter que colocar tipo um campo aqui, que é o campo data, e, sei lá, outro campo que é o pagination. Se no topo eu tinha a lista, não funcionou. Não dá pra encaixar esse... Onde é que vai o pagination, né? Entendeu? Se o meu retorno é isso daqui, onde é que eu encaixo o pagination? Eu encaixo aqui dentro da lista? Não cabe pagination aqui na lista, né? Pagination. Não deu. Eu crio um novo objeto, o último objeto vai ser pagination, então vai ser um monte de usuário pagination no final. Não faz o menor sentido, né? A gente tem que ter esse data aqui. Sobre pagination, existem várias maneiras de você fazer pagination, tá? Eu vou te dar aqui um rapidão das principais maneiras. Mais simples de todas é o offset. Offset é o seguinte, né? Você vai ter get users e aqui no seu user você vai passar aqui ponto de interrogação, limit, que é o número de usuários que você está solicitando, igual a 10, e n%, né? Offset igual a 20, ou seja, eu quero 10 usuários partindo do usuário 20 até o 30 ali, né? Quero os 10 itens pulando os 20 primeiros. E aqui, o seu retorno no endpoint vai também me dar alguma informação sobre isso daqui, né? Qual que é o problema de offset-based pagination? Imagina que você fez o primeiro request, você pegou 10 usuários, e aí, nesse meio tempo, mais 10 usuários foram criados, né? Esses 10 usuários que foram criados, você vai perder, porque, tipo assim, eu tinha retornado os usuários 1 até o usuário 10, né? Perdão. Vamos pensar em uma forma diferente. Esse endpoint vai me retornar os usuários que foram criados mais recentemente, os posts que foram criados mais recentemente.
Então eu vou ter que hoje eu tenho os posts do 1 até o 10, tá? Só que se forem criados 10 posts enquanto eu fiz esse request, eu vou ter que foram criados do 10 até o 20, e como o endpoint está me retornando em ordem de criação reversa, né? O request que teoricamente faria um offset vai me retornar os mesmos 10 posts que eu tinha antes, e ele vai perder os 10 que foram criados agora. Esse é o problema de offset. É os dados subjacentes mudarem e você não saber mais qual dado que é o que, sabe? A gente tem também um que é muito parecido com offset, que é o baseado em páginas, que a gente vai ter, ao invés disso daqui, a gente vai ter page e per page, né? Ah, eu tenho 20 por página e eu tô na página 10. É muito parecido, é assim, dá pra considerar que é quase a mesma coisa. E outro ponto negativo que tanto o offset quanto o page-based tem é que em bancos de dados muito grandes, porque como que você vai fazer isso aqui, né? No momento que você fizer uma query no banco de dados, você não vai puxar todos os usuários para memória e deixar eles em memória, não é isso que está acontecendo. Você está, essencialmente, no banco de dados vai chegar algo parecido com isso, que é você falando pro banco de dados, ó, me retorna os 10 primeiros usuários. Quando o offset começa a ficar muito grande, começa a ter uma degradação em performance, porque imagina que você está pedindo pro banco de dados, ó, você vai me retornar 100 usuários começando no usuário, tipo, 20 mil, sabe? Pô, o banco de dados precisa chegar no 20 mil e depois pegar mais 100, começa a ficar lento. Sofre de alguns problemas de performance aqui, isso daqui. Para isso, existe pagination também, o terceiro método aqui, né? Existem alguns outros, tá? Mas existe paginação baseada em cursor. O ponto negativo de paginação baseada em cursor é que ela é mais difícil de ser implementada, tá? Ela é um pouco menos simples, assim, do que fazer um offset. Offset é muito fácil. E isso aqui vai usar um campo único, tipo um ID ou um timestamp, para dizer a partir de qual a gente vai começar, né? Então, imagina o seguinte, né? A gente vai querer aqui pegar os usuários. Eu dou limit, né? Eu quero apenas 10 usuários, e eu vou dar também um after depois do usuário 1, 2, 3. Então o banco de dados vai direto no usuário 1, 2, 3 e pega os próximos 10. Isso aqui requer um campo único, tá? Para fazer sentido, que a gente precisa encontrar qual é o usuário exato para pegar depois daquilo. Então, geralmente, ID sequencial é bom, ou alguma timestamp, né? Um created at, algo nesse sentido. E a vantagem disso daqui é que meio que corrige os dois outros problemas de offset page-based pagination, né? Não tem uma degradação de performance tão considerável e é consistente mesmo se os dados subjacentes mudarem, porque a gente sabe exatamente depois de qual que a gente está buscando, sabe? Também tem um ponto negativo, né? Que é a gente não tem o count total geralmente e a gente não sabe exatamente em qual página que a gente tá, a não ser que a gente faça um traqueamento separado e aí aumenta mais ainda a complexidade. Também é mais complexo. Enfim, pagination é bom. Recomendação branda aqui, talvez. Offset, super simples. Eventualmente, se a sua aplicação crescer muito, você provavelmente vai evoluir para alguma maneira parecida com o cursor, tá? Mas ambos são adequados, ambos têm o seu propósito aqui. Dica de letra J agora. Na verdade, um compiladinho de dicas aqui rapidinho pra gente passar rápido pra... Enfim, não precisa tomar mais muito tempo, né? Erros que fazem sentido e seguem o padrão, né? Então, por exemplo, se a gente tiver um e-mail inválido, eu não quero dizer apenas aqui, né? Ó, apenas bad request. Eu não quero retornar apenas, ó, você mandou um e-mail inválido, né? 400, bad request. Não, né? A gente tem que retornar aqui um negocinho mais legal. Tem que vir aqui, ó, error. Ou múltiplos erros, se houverem múltiplos, tipo erros. E aí, invalid e-mail. Pra pelo menos quem tá no front-end saber o que tá de errado, né? E documente claramente a sua API. Principalmente se a sua API não seguir esses padrões aqui, aí a documentação tem que ser perfeitamente clara, né? Que ninguém merece. Mas mesmo se ela seguir os padrões, é bom a gente ter uma documentação da API pra gente entender como é que faz as coisas, né? O que é um campo obrigatório, o que é opcional, quais são as respostas comuns, enfim. Como que você documenta claramente uma API. Existem várias maneiras, tá? É bastante utilizado aqui a OpenAPI Spec, né? Swagger. E é legal você conseguir algo que gera essa documentação baseada no código. Que aí não tem o drift, né? Não tem o seu código mudou e alguém esqueceu de atualizar a documentação. Se der, é melhor, mas às vezes é difícil de implementar, então tem que ter o trabalho de manter isso manualmente também. E das dicas básicas, era isso. Eu poderia ter muito mais coisa, mas eu acho que a gente pode de repente splitar. Se tiver mais interesse, a gente faz um vídeo mais avançado pra, como fazer APIs em sistemas distribuídos que façam sentido, né? A gente deixa o básico pra isso aqui. Espero que você tenha aprendido alguma coisa e saiba fazer um CRUDzinho básico, uma API básica CRUD. Saiba qual que é o padrão, como retornar os erros, né? Quais são, como criar aqui os endpoints que façam sentido, o que é esperado de cada endpoint. E se tiver muito interesse, a gente pode trazer dicas mais avançadas de repente, sistemas distribuídos, sistemas financeiros, enfim. Pra gente evoluir mais isso aqui, né? E ir adiante com as nossas APIs.